Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, chegado o momento da nossa palestra de hoje, o nosso irmão palestrante de hoje é o nosso irmão Rafael Papa. Rafael não é a primeira vez que nos vem trazer a sua palavra, é sempre um prazer recebê-lo. Vem aqui de Juiz de Fora sempre que possível, vem ao lar. Ele esteve no lançamento do livro do Paulo César aqui semana passada, na semana retrasada, né? Então, Rafael, muito obrigado. Rafael é administrador, mestre em administração, psicólogo, médium, escritor e palestrante espírita. Organizou agora lá em Juiz de Fora um encontro espírita, autor e organizador de livros, parábolas, volumes 1 e 2, Conexão com Deus, Curas Espirituais e Curando as Feridas da alma. Ele está aqui hoje para lançar mais um dos seus livros, que é A Medicina Espiritual. Esse livro, além de se encontrar na Bienal, também se encontra aqui na nossa livraria, podendo, após a sua apresentação, ele fazer os devidos autógrafos lá na livraria. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez. Somos reconhecidos e gratos. O prefácio desta obra do Rafael é do Dr. Paulo César Frutuoso, o que valoriza mais ainda a obra do Papa. E é um prazer muito grande ter você aqui com a sua família. Muito obrigado mais uma vez. O púlpito é seu, fique à vontade. E o tema da palestra será Medicina Espiritual. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, ao nosso presidente tricolor, e o Wilson, pela oportunidade. Muito obrigado a Liane, a Verônica, nosso irmão Jaime também por toda a cobertura, todo o carinho, que cada trabalhador do Lar de Frei Luiz tem comigo. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto muito em casa de verdade, A gente falava isso com a Carol, Parece que aqui também é a nossa casa, Aqui é o nosso... apagou a luz, a minha iluminação sumiu, viu? E avisar o Dr. Paulo que ele já está convidado para o evento do ano que vem, ele só não sabe. No sono físico, dessa noite nós nos encontramos, ele não se recorda, mas ele foi convidado. Então a gente faz convites ao vivo, para que ele não possa negar, E é isso. Meu nome é Rafael, eu sou médium, Agora cada vez mais médium, psicografia também, desenvolvendo a mediunidade curadora, e estamos lançando o livro Medicina Espiritual, E sou trabalhador da Fraternidade Espírita João Batista, que é lá em Campo Grande, aqui pertinho, viu? É tudo um pouco distante, Mas é perto, Temos aqui alguns nossos amigos que estão conosco, que são da casa. E eu não tenho passador, eu acho que está ali, Desculpa aí. E esse é um trabalho que nós fizemos em parceria com o codificador, porque nós buscamos na obra de Allan Kardec todas as fundamentações de uma medicina espiritual, para trazer dentro do seio da doutrina espírita para nós o que é a mediunidade curadora, qual a sua importância, em que momentos Kardec viveu e permeou essa faculdade da mediunidade curadora, para que nós possamos sair de um misticismo cego, para que nós possamos abrir os olhos para uma mediunidade que é redentora, uma mediunidade que irriga sorrisos, que devolve a alegria
para aqueles que se encontram adoecidos. Então essa obra, ela é composta pela esperança por dias melhores. Essa obra é composta pela esperança nessa mediunidade curadora que o codificador disse que teria a sua vez. Ainda teria a sua vez, e precisamos de tempo material para que tudo seja feito no seu devido tempo. Ela foi composta, né, por alguns espíritos amigos, né? Eu acho que esse aqui, eu apertei errado. Foi primeira Fraternidade Espírita João Batista, né? Vai fazer 9 anos, né? 10 anos, gente. Uma casa ainda bastante nova, né? Mas quem quiser ter acesso, quem estiver assistindo pela internet e quiser conhecer um pouco mais, né, do trabalho da Casa Espírita, que também tem cirurgias espirituais, né? E alguns amigos espirituais nós vamos trazer agora. Primeiro, Hamed, que me convidou para iniciar esse trabalho, né, de escrita, né, esse trabalho, essa obra mediúnica, com outros espíritos amigos que também fazem parte, que é o nosso irmão Dr. Bartolomeu, que me auxilia inclusive no meu processo de desenvolvimento mediúnico. Dr. Ludwig, né, nós estamos dando continuidade ao trabalho a pedido desse espírito alemão, que o nosso irmão Sérgio esteve aqui lançando a obra Curas Espirituais, né? Esse livro é uma continuidade da obra Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Dr. Herman, ele não está muito bonitinho, né? Mas é ele, né? Não dá para ver a carinha dele lá, né? Só os braços, mas foi o que eu achei na internet. Mas é ele, gente. Ele é mais bonito que o Paulo. E Dr. Charles Pierre, né, que eu tive finalmente a oportunidade de conhecer durante essa semana no ciclo de palestras em Resende, né, eu tive a oportunidade de conhecer esse espírito que trabalha no campo da oftalmologia espiritual, né. Então a gente fica muito feliz e muito grato pela oportunidade que esses espíritos nos deram e pela confiança, né, de colocar nas nossas mãos essa responsabilidade de lançar esse trabalho, essa obra, né, que é basicamente feita de entrevistas com os médicos espirituais, e também uma entrevista fictícia que fizemos com Allan Kardec acerca da mediunidade curadora. Então é um livro de estudo e também é um livro de esclarecimento para toda e qualquer pessoa que queira buscar o alívio orgânico, o alívio do coração. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de voltar ao assunto que ontem, quando eu estava pensando sobre a palestra, né, e os espíritos lá da casa dizem que meu pensamento parece uma panela de pressão, né, e me chama muito o assunto da saúde mental, né, me chama muita atenção o quanto nós estamos sofridos no campo da saúde mental, sofridos no campo da consciência. E quando nós começamos a fazer as psicografias com Hamed, esse espírito amigo ocidental, ele nos diz que nós precisamos desconstruir urgentemente o Deus antropomórfico que está dentro do nosso coração. Não basta apenas fazer a leitura do livro dos Espíritos, não basta apenas fazer a leitura do livro dos Médiuns. Nós precisamos desconstruir um Deus punitivo. Nós precisamos desconstruir um Deus de penas eternas. Quando éramos católicos, nós íamos para o céu ou para o inferno. Nesse momento, nós vamos para a colônia ou para o umbral. Não é verdade? Nós estamos ou barganhando com Deus ou ameaçados por Ele. E Deus não é isso. O Deus que o nosso irmão leu
né, que trouxe a mensagem do Cristo, nos pede para que nós possamos fazer o melhor que nós podemos. A caridade não precisa ser feita como fonte de suborno para irmos às colônias espirituais. Quando nós participamos da campanha do quilo, quando nós participamos de um trabalho dentro de um centro espírita, nós não podemos fazer para alcançar um objetivo de ir à colônia. Nós temos que trazer a colônia até nós. Nós não podemos criar um distanciamento de algo que está na nossa mão, de uma construção. Porque essa ideia de um Deus punitivo ainda gera culpa. E a maior causa dos problemas emocionais, a maior causa dos problemas psiquiátricos são as culpas que temos do pretérito e dessa existência. Enquanto nós não desconstruirmos a culpa e tornarmos-nos instrumentos de Deus na terra, de auxílio ao próximo, de serviço, de educação mediúnica, de tratamento de si também, nós ainda continuaremos passando por grandes dificuldades no campo emocional, porque a culpa traz ódio de si mesmo, e quando eu tenho ódio de mim mesmo, o que eu faço? Eu me saboto, eu me destruo, eu me mutilo. Então, quando nós temos ódio de nós mesmos, nós acabamos criando circunstâncias para que nós terminemos o processo de nos exterminarmos. Por isso que esquizofrenia, por isso que síndrome do pânico, por isso que a depressão, por isso que a ansiedade vem dominando com pujança os processos psiquiátricos. Fazer o amor pelo amor, esquecendo medo, esquecendo culpa, trazendo para nós um Deus de amor, um Deus de esperança. Não mais se culpar pelos erros cometidos, não mais se culpar pelas falhas que nós temos, porque todos nós somos falhos. Nenhum de nós aqui nesse salão, inclusive os espíritos médicos que acompanham o trabalho na Fraternidade Espírita João Batista, os espíritos médicos que acompanham o padre, inclusive, com todo respeito, a Frei Luiz, não era perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E a única forma de nós desconstruirmos esse Deus punitivo é nos aceitando como nós somos, falhos, imperfeitos. Aceitamos a nossa essência, aceitando aquilo que nós ainda somos, mas sem deixar de palmilhar os caminhos que queremos prosseguir, sem deixar de palmilhar os caminhos que queremos perlustrar ao longo da nossa evolução espiritual. Essa é a busca de todos nós, sermos úteis como o filho pródigo volta à casa do pai. O filho pródigo que volta à casa do pai. Por isso que a pergunta que o Dr. Paulo César Frutuoso fez a Frederico von Stein: por que existe a mediunidade curadora se nós temos que passar pelas doenças? O que ele disse ao Paulo, o Hamed também disse, é a mesma coisa. Nós não sabemos até onde vai o sofrimento da alma humana. Nós não sabemos até onde vai o sofrimento das pessoas. Cada pessoa tem uma programação reencarnatória. E nós não sabemos até onde vai o sofrimento. A nossa função enquanto médiuns é ser instrumento da espiritualidade,
para que através de nós sejamos condutores de impulsos eletromagnéticos, enquanto médios de efeitos físicos, ofertarmos ectoplasma para que o próximo seja beneficiado. Como bem disse o nosso irmão, nós não podemos questionar a caridade, a quem quer que seja. Nós não podemos questionar os atos que nós estamos fazendo. Então eu vou pegar o pessoal daquela fila e vou atendê-los, mas o dessa fila não, porque eu acho que eles não merecem. A caridade precisa ser feita a todos, e não a quem nós achamos que merece. O perdão deve ser ofertado a todos, e não aquelas pessoas que nós achamos que merecem. A indulgência deve ser ofertada a todos. E a mediunidade curadora surge como uma grande esperança. Em momentos caóticos de aflições de saúde mental, de saúde do corpo físico, para que nós possamos trazer esse amor de Deus para os nossos corações. Kardec vem dizer sobre a mediunidade de cura. A mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. É uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. Nós temos muitos amigos médiuns de cura ao longo de todo esse Brasil, e pouquíssimos têm a oportunidade do desenvolvimento da mediunidade curadora. Uma casa espírita, muitas vezes as casas espíritas que esses médiuns nos recorrem, nos conversam conosco, ao se descobrirem enquanto médiuns curadores, são afastados, porque atraem multidões. Mas como nós vamos perceber, a mediunidade curadora é parte integrante do Espiritismo. Parte integrante do Espiritismo. E o seu desenvolvimento da mediunidade curadora, o desenvolvimento da mediunidade curadora é um desenvolvimento como qualquer outra mediunidade. É estudo, é mesa mediúnica, é sustentação, é prática, e assim foi a vida de Kardec, com a médium Désiré Godou. Durante 8 anos perpassou por diversas mediunidades, e enfim se encontrou na mediunidade curadora, atuando de forma caridosa, atuando de forma persistente, auxiliando os aflitos e as pessoas ao nosso redor. A mediunidade curadora, então, como parte integrante do processo do desenvolvimento da mediunidade. Porque o que acontece quando nós afastamos o médium de cura de um centro espírita? Ele vai fundar outro centro espírita. Ele não vai ter a sustentação de um grupo para continuar as atividades. Ele não vai ter a oportunidade de ter um grupo coeso de um centro espírita para que ele exerça aquilo que no mundo espiritual foi combinado, através de um projeto reencarnatório de redenção de almas. Veja, nas conversas que temos com os espíritos e nas entrevistas que nós fizemos, que constam nessa obra, a maior parte, menos eu, viu gente? Menos eu. A maior parte dos médiuns de cura são extremamente endividados com seu pretérito. Menos eu, viu? Eu sou missionário. É que ontem falaram para mim que eu tenho que falar bem de mim, né? Eu estou falando, viu? Estou seguindo ordens, né? Então eu sou missionário.
São espíritos devedores. Assim como uma parábola do mordomo infiel. Eles vão tirando de Deus e vão devolvendo para as pessoas. É a reparação, trazendo o bem para corrigir o passado, sem culpa, mas com claridade, com observação, com carinho, com amor, com gentileza. Mediunidade curadora é como reparação dos nossos delitos, extravagâncias que cometemos no passado. A oportunidade de termos um corpo físico saudável para agir ao encontro do próximo, oferecendo alívio do corpo físico, alívio espiritual. Além disso, como nós também entrevistamos os espíritos, nesse caso foi o Dr. Bartolomeu que nos disse, para que também possa cutucar a ciência, para que nós possamos cutucar os médicos e dizer para eles: existe alguma coisa além da medicina material. Hoje a Fraternidade Espírita João Batista, embora não formalizado num papel, mas em um papo de amigos, com o nosso amigo Décio Andoli, tem um projeto de você trazer exames, né? Exames trazendo antes e depois da cirurgia espiritual, para que nós possamos fazer publicações, mostrando que de fato existe a hipótese de uma intervenção espiritual. Se nós não podemos dizer com afirmação que foram os espíritos, nós também não podemos dizer não foram eles. Existem médicos desencarnados, existem espíritos que no mundo espiritual estudam em assembleias, como o Dr. Bartolomeu mesmo nos disse, que desencarnou por volta dos anos 30, e desde aquele tempo ele estuda a medicina espiritual no outro plano, e nos diz: vocês não sabem nem 5%, nem 1% do que acontece por aqui. Vocês não teriam capacidade de assimilar a aparelhagem espiritual que nós podemos oferecer a vocês. Imagine aqui hoje, os médiuns clarividentes podem nos dizer quantos aparelhos espirituais não estão aqui já de forma fixa, para trazer para a gente o lenitivo do alívio orgânico e do alívio espiritual. Aparelhos ectoplasmáticos que servem para essas cirurgias ocorrerem sem a necessidade até de médiuns. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Porque o ectoplasma ele também pode ser buscado na biodiversidade, ele também pode ser buscado e manipulado, né, vamos assim dizer, e estocado também no fluido cósmico universal. Nós, médiuns de cura, existimos, mas poderíamos ser desempregados. Poderia dar baixa na carteira, né? Mas como nós temos um trabalho a cumprir, como Deus age numa criatura através de outra criatura, existe a bendita oportunidade da existência da mediunidade curadora. Senão já estaríamos aposentados. Os espíritos podem, inclusive à distância, como consta nesse nosso material, uma carta de Kardec,
uma carta de Allan Kardec pedindo cura, à distância, para 2 pessoas. E Kardec, assim como todos nós, dá a mão, que é o braço todo, né? Pede para sua esposa, mais 2 amigos, mais não sei quem. E no final ele pergunta: há esperança? O codificador nos conclamando a oportunidade do benefício da mediunidade curadora, o benefício que ela pode nos trazer. Nós temos no livro também a relação com os remédios espirituais, pomadas e remédios espirituais. Kardec, no seu trabalho, conversava com um médium, né? Não tão ostensivo, mas que tinha um problema na sua perna, e esse médium foi orientado a pedir em oração aos bons espíritos a solução para o seu problema de perna, o seu problema orgânico. E um determinado dia, que não dá para ver porque eu sou péssimo de slide, viu? Um dia eu vou ser igual ao Dr. Paulo, né? Tem curso, Dr. Paulo? Doutor, tem curso para slide? Poderia fazer um curso, né? Para a gente aprender a montar o slide, PPT, né? Mas aqui ele nos coloca que o homem de branco aparece para ele e receita uma série de propriedades, plantas e outros remédios para que ele misturasse e aplicasse no local afetado. Assim como a pomada do vovô Pedro, assim como tantas outras pomadas que surgem. Recentemente eu recebi um xarope magnetizado para o espírito. Eu coloquei na minha garganta, no dia seguinte eu não sentia mais nada. Antes do congresso de Juiz de Fora, eu estava com uma entorse no pé. Dr. Bartolomeu, pelo intermédio do médium, né, que pede para ser anônimo nesse processo. Isso é bonito, né? O médium que trabalha por amor e não pelos holofotes. Pediu para que eu colocasse saião junto com azeite numa panela. Eu não sei cozinhar, né? Pedi a minha mãe adotiva lá de Juiz de Fora para fazer para mim. E vivi essa oportunidade para que eu aplicasse no pé machucado, no tornozelo, e esperasse o dia seguinte. E de fato, desinchou a minha entorse. E eu consegui trabalhar durante o Congresso Espírita numa boa, funcionei muito bem, né? E as coisas aconteceram da melhor forma possível. Quer dizer, é você acreditar, é você confiar. Não adianta apenas passar uma pomada e dizer: vai cicatrizar. Não vai. Essa é a importância da fé. Essa é a importância da fé nos processos mediúnicos. A mediunidade não é um movimento mecânico, mas é uma ação do coração, é um movimento de alma. Quem está aqui hoje pedindo alguma coisa, peça com a alma, peça com o coração. Agora eu vou falar mal de mim. Vou falar mal, tem que falar, né? Teve um dia que o Dr. Bartolomeu, né, estava nos trabalhos, uma senhora se deitou, eu estava com a mesma entorse, que não foi curada naquele dia, só foi curada depois desse momento que eu quero partilhar, essa experiência que eu quero partilhar com vocês. Uma senhora que estava com uma entorse, foi atendida pelo Dr. Bartolomeu, e ao ser atendida por esse médico espiritual, ela sentiu no seu tornozelo uma fricção. Eles chamam de fricção. São ondas eletromagnéticas com ectoplasma que são movimentadas naquele
aparelho ortopédico, né, do tornozelo. E o Espírito disse: levanta-te e anda, desenfaixa a tua pé. Ela estava com uma faixa, né? Desenfaixa o teu pé, levanta-te e anda. Eu falei: meu Deus, não estou acreditando, né? E ela desenfaixou, e de fato a sua luxação havia sido diminuída quase que completamente. Ela começou a andar. O Espírito olhou para mim e falou: agora é a sua vez. Eu deitei porque ainda estava, né, muito confuso com o que eu havia visto. E ele começou a mexer, fazer os movimentos, tentou fazer a fricção, e eu não sentia nada. Aí ele fez a mesma coisa: levanta-te e anda. Eu levantei, andei e senti dor. Aí o Espírito disse: você não acredita? Aquela senhora que tem menos estudo que você acreditou, porque ela tem coração, porque ela tem alma, porque ela tem respeito com a espiritualidade. É quase que eu fui embora, né? Mas não podia. Eu falei: vou embora. Quase que me aposentei. Mas são experiências que nós precisamos passar. Kardec vem nos dizer, e também consta nessa obra, que o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. O que é uma cirurgia espiritual? Cirurgia espiritual, como os espíritos vêm nos explicar, Dr. Charles Pierre, também Dr. Herman e tantos outros, né? Ixi, não sei voltar, peraí, estou ruim, foi. Cirurgia espiritual são movimentos eletromagnéticos elaborados no perispírito. Perispírito que está lesionado, obstruído. E essa nova formatação com ectoplasma, que é como se fosse uma massa que traz uma nova orientação para aquele movimento perispiritual. E após esse movimento perispiritual realizado, o corpo físico absorve essas novas impressões. Da mesma forma que adoecemos pelas lesões perispirituais, podemos ser curados pelas lesões perispirituais. Movimentações, revitalizações, reconstruções no campo perispiritual trazem um novo formato para o corpo físico. E a gente se pergunta, por que uns são curados, outros não são curados? Por que alguns conseguem, outros não conseguem? E os Espíritos nos dizem com clareza: todos merecem, mas nem todos conseguem. O merecimento é uma aptidão dada a todos nós. Por que eu tenho merecimento e vocês não? Todos nós somos aptos ao merecimento, mas nós precisamos construí-lo dentro do nosso templo íntimo. Nós precisamos construir esse merecimento através das boas obras. Nós precisamos elaborar novos conceitos, renovar as nossas ideias, abandonar os nossos pensamentos passados, ressignificá-los. Ontem eu ouvi de um espírito dizendo ao irmão, eu sou fofoqueiro, né? Perceberam, né? Eu fico ouvindo, aí eu falo. Não basta apenas esconder o homem velho. Não basta apenas esconder o homem velho para debaixo de um tapete.
para que nós tenhamos aparências bonitas, mágicas, um cabelo bem cortado, um carro do ano, e vir ao centro espírita. Não basta, não vai funcionar. Dr. Ludwig, muitas vezes quando eu ia a Birigui, ele nos dizia: o que não está cicatrizado na intimidade do ser precisa vir à tona. Por mais que nós possamos tentar desconstruir ou esconder esse homem velho, ele vai vir à tona. Não adianta esconder. E nós não deveríamos ter vergonha do homem velho, porque ele existe. O homem velho existe dentro de cada um de nós. Alguns escondem muito bem, outros não. O que temos que fazer é oferecer um novo olhar a esse homem velho. O que temos que fazer é trazer novos significados a esse homem velho. É tratá-lo de uma forma terapêutica, ser gentil com esse homem velho. Como nós vamos ser gentis com alguém se nós ainda não conseguimos ser gentis com o outro, conosco? A primeira paisagem mental que nós temos acesso antes de olhar para a paisagem externa é a nossa paisagem. O primeiro coração mais próximo de nós, a primeira alma mais próxima daquilo que sentimos, somos nós. Trazer o homem velho, trazer as nossas cicatrizes, trazer os nossos traumas, antes que eles venham à tona, antes que nós percamos o domínio. Daí surgem muitas doenças emocionais, porque nós estamos nos aprisionando, nós estamos sendo feras com medo da descoberta. Nós estamos sendo feras com medo da descoberta. E aos poucos esse homem velho vai sendo transmutado, vai sendo trabalhado, vai sendo acolhido, vai passando na sessão de desobsessão, vai recebendo passes, vai lendo, vai se instruindo, vai assumindo uma nova maturidade. Mas é um processo. Paulo de Tarso, quando vai ao deserto, fica 3 anos meditando sobre o Evangelho, 3 anos meditando sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. É um trabalho de meditação, de internalização daquilo que precisa ser modificado. Se nós plantarmos uma semente, a árvore não nasce no outro dia. Por isso que existe dentro das leis divinas a lei do trabalho, que é a lei da construção, que é a lei da consistência, que é a lei da persistência. Sabendo que existe um Deus amoroso que quer nos abraçar, assim como o filho pródigo foi abraçado. E Paulo tinha nas mãos a ferramenta. Isso tem tudo a ver com medicina espiritual, porque as nossas emoções, o que nós sentimos, faz com que os nossos comportamentos sejam manifestados. Uma vez que eu sinto, uma vez que eu percebo, uma vez que eu aceito, uma vez que eu modifico, uma vez que eu me renovo, um novo comportamento surge e nasce. É uma gestação. Assim como um bebê dentro de um útero, um novo comportamento vai sendo modulado,
uma nova percepção vai sendo assumida, uma nova maturidade vai sendo empregada, e nós vamos crescer. Nós vamos estudando, lendo páginas, fazendo orações, mas de forma séria, fiel, para que os espíritos percebam, não os homens, porque nós não estamos buscando o aplauso dos homens, nós estamos buscando o aplauso da nossa própria consciência. Nós estamos buscando a segurança de uma consciência que deita e dorme tranquila. Nós estamos buscando o aplauso dos travesseiros, das pessoas que dão a César, como nosso irmão disse, a filmagem não pegou, mas ele disse chorando: dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. As pessoas podem levar o seu nome, podem levar a sua casa, o seu apartamento, podem levar até o seu centro espírita, podem levar a sua roupa do corpo, mas se você tem a você mesmo, você não se perde. Se você tem posse de si mesmo, você não se perde no caminho. Mediunidade curadora atrai muitos assédios. É um trabalho muito sério e muito difícil. Uma casa como essa, estou errado? Deve ser assediada o tempo inteiro por espíritos das trevas que não querem que o trabalho de amor, que Frei Luiz quer promover a todos nós. Então temos que deixar de lado as pequenas brigas, questões que no mundo espiritual nós vamos nos perguntar: por que brigamos por isso? Questões tão pequenas que não têm valor algum. Valor algum. Questões que muitas vezes têm preço, mas não têm valor. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E através de uma transformação, através da causa que nos adoece, da transmutação desse ser que é gestado, nós vamos conseguir resultados positivos. Então nós temos aqui, as curas espirituais à distância, a carta de Kardec, o primeiro médico espiritual. Muito se fala em André Luiz, mas o primeiro médico espiritual se chamava Demery. Está na codificação, está na Revista Espírita. Um espírito que conviveu com Allan Kardec, após 3 dias se desprende do corpo físico e cura uma mulher, senhora Maureen, de uma entorse. Novamente a bendita entorse, fazendo movimentos de fricção, e Kardec diz: é um médico espiritual. Eles existem, sempre existiram. O Espiritismo está aqui apenas para explicá-los de uma forma racional, consistente. Relação com a medicina da terra. Eu não sou médico, mas todas as vezes que vocês procurarem uma cirurgia espiritual e o médium dizer para vocês: abandone o tratamento da terra, corram.
todos os espíritos sérios que eu vejo trabalhando, funcionando, agindo diante da mediunidade curadora, perguntam: já buscou o médico da terra? Porque o objetivo não é se afastar dos médicos da terra, pelo contrário, é se interligar cada vez mais. É explicados de leis que nós desconhecemos. No livro que nós hoje apresentamos para vocês, nós trazemos que todas as curas de Jesus e dos tempos de Jesus têm CID, tem diagnóstico. Tem diagnóstico. Lepra, hidrocefalia, tantas outras curas do tempo de Jesus. Hoje, cataratas. Uma catarata, inclusive, que foi curada por Jesus com cuspe. Quem disse que naquele cuspe não havia ectoplasma de um médium de Deus, de um espírito puro, que ao passar nos olhos daquele doente, dos olhos, pôde reaver a sua vista. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Com essas informações nós conseguimos interpretar. Só que além de interpretar, nós precisamos praticar. E a relação com a medicina da terra se estreita cada vez mais. Como o Dr. Paulo diz nas suas palestras, ele não está sozinho naquelas cirurgias. Hoje nos Estados Unidos, devido ao alcance e aos estudos, estou olhando meu horário aqui, viu gente? Estou quase apitando. Diante dos estudos, grandes médicos americanos fazem orações antes das cirurgias, aplicam passes sem serem espíritas, porque sabem que o magnetismo ele pode trazer grandes soluções para que o trabalho seja facilitado. Através da mediunidade curadora nós acompanhamos diversas pessoas com tumores também, e quando a pessoa chega para ser operada, o tumor já está deslocado. Ali houve uma intervenção espiritual. Um trabalho que seria muito dificultado foi aliviado pelos médicos do alto. Foi aliviado pela medicina espiritual. Esses amigos médicos do alto que apenas trazem de uma forma humilde, de uma forma interessante, de uma forma envolvente, de uma forma séria, os ensinamentos da medicina espiritual. E para fechar a nossa palestra, antes de tudo, temos um caso de homeopatia curado por Kardec. Aqui estão alguns espíritos, né? Inclusive o nosso obsessor viria hoje, não veio o Luiz Mar, né? Porque ontem ele ficou até tarde na Bienal do Livro e não conseguiu, né? A idade chegou, gente, o nosso amigo, né? Ele já não consegue, né? Grandes deslocamentos. Mas estão os espíritos que participaram, né, desse trabalho. Ele não deixou de entrevistar o espírito Arquimedes, não deixou, só ele perguntava. Quase que eu tive que tirar ele da sala, né, para entrevistar o espírito Arquimedes, mas faz parte. É nosso amigo, é nosso irmão, auxiliou na obra. E a gente, para finalizar, vai trazer uma frase que é bastante interessante, de Allan Kardec. A que penalidade poderiam condenar aquele que cura só por sua influência, secundada pela prece, e que além disso nada pede como pagamento por seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica que possa se comprar. É, em vossa opinião, uma tolice. Seja
Mas se a cura está nessa tolice, que direis vós? Uma tolice que cura vale bem mais do que remédios que não curam. Fiquemos com a tolice, fiquemos com o que é de Deus, entreguemos a César o que é de César. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.